Olá, sou Rosângela Bion de Assis e a palavra-chave de hoje é acolhimento. Acolhimento, maneira de receber ou de ser recebido, recepção, consideração. Ação de despejo pode inviabilizar o trabalho da ADE. Mais de 71 anos da expulsão do povo palestino da sua terra natal. Javier Miranda fala da Frente Ampla do Uruguai. Venezuela e o Brasil foram temas do Informativo Paralelo. Desde 1993, a Associação de Direitos Humanos com Enfoque na Sexualidade, a ADE, atende a população LGBT vítima de todas as formas de violência. Cerca de 70 atendimentos são prestados todo mês, onde as pessoas recebem informações acerca dos seus direitos e de ações de promoção e resgate da saúde. Acompanhe na reportagem por que esse atendimento não pode deixar de acontecer. A ADE é uma instituição de direitos humanos com enfoque na sexualidade. Ela atua em Florianópolis há mais ou menos uns 25 anos, 26. Ela surgiu, foi fundada em 1993. A ADE atende em torno de 70 casos por mês. E deles vem tanto de violência física quanto psicológica e verbal, pessoas expulsas de casa, geralmente são muito jovens, adolescentes. Atende a população LGBT, mulheres cis vítimas de violência, em situação de vulnerabilidade, mas a gente atende mais na demanda maior, a gente atende toda a população, independente de orientação sexual, gênero. Atualmente a ADE oferta assessoria jurídica, psicológica e social, totalmente de forma gratuita. Todo mundo que está na instituição, que está vinculado à instituição, é voluntário, não recebe nada para estar aqui. A gente tem aqui com nós, atualmente, tem em torno de umas 15 a 20 pessoas que trabalham, que são vinculados, isso com o pessoal do estágio da psicologia, quanto do serviço social. Do jurídico, a gente tem uma moça que é advogada, que está dando um amparo, que também ela está fazendo pela questão social mesmo, ninguém ganha nada para estar aqui. Além desses serviços, também tem algumas atividades, alguns cursos como defesa pessoal, ofertou já cursos de bartender, para dar autonomia financeira para a população que está em situação de vulnerabilidade. A gente faz encaminhamentos também para o ambulatório, porque o pessoal liga para nós antes mesmo de ir para o ambulatório, porque se tem muito, a população LGBT primeiro, se tem muito de ter essa confiança neles próprios. Então, antes de buscar um atendimento fora, prefere ter certeza que podem ir lá, que não vão sofrer nenhum tipo de violência. Ou pelo menos para se sentir mais acomodado que a gente que encaminhou. Eles se sentem melhor quando chegam em um momento e dizem, fui encaminhado pela ADE. Porque eles têm para eles que, tendo esse encaminhamento, eles não estão sozinhos. Florianópolis é vendida como uma cidade gay-friendly, onde é aquela cidade que super abraça os gays e todo mundo, né? O LGBT em todo. Mas a gente tem ciência que Florianópolis não é isso. Florianópolis é racista, é LGBT-fóbica, é machista, enfim, entre tantas outras, escrutidões, vamos dizer assim. Florianópolis tem isso ainda, passa por toda aquela violência no centro, mas se a gente consegue ter esse pontinho de referência aqui, esse espaço onde a gente é acolhido, recebe amor, a gente está entre os nossos é uma forma disso. Acho que aqui se faz valer aquela fala de ninguém solta a mão de ninguém, mas isso aqui dentro do nosso espacinho de 100 metros quadrados, onde a gente criou amor e vínculos através de muito trabalho. Então, por isso que eu falo que a gente não pode fechar a ADE. A ADE não recebe nenhum dinheiro do governo, a gente trabalha apenas com doações, tanto de grana quanto de tempo. As pessoas vêm para cá e trabalham com a gente, vêm estagiar aqui. E a gente ocupa um prédio do governo, do estado, e ainda a gente precisa pagar um condomínio para o estado. Ou seja, o estado negligencia as pessoas que precisam do serviço que a ONG faz de graça, porque todas as pessoas que são atendidas aqui são cidadãos que são contribuintes, e o Estado invisibiliza de todas as maneiras as nossas existências e o nosso cuidado e a nossa saúde, seja física, seja mental, seja em relação ao cuidado com violência, e a ADE faz esse serviço.
A ADE faz o serviço que o Estado deveria estar fazendo. E o Estado não só não está fazendo esse serviço, como ele está cobrando da gente para que de graça nós, a nossa própria população, cuide da gente. Que era o que eles deveriam estar fazendo. Acontece que agora a gente foi levado a chegar num momento que não tem muita coisa o que fazer, né? O governo, ele invisibiliza a gente, ele nega acesso a serviços, ele tira direitos e agora ele está impedindo a gente de fazer o serviço que eles deviam estar fazendo de graça. Ou seja, há 30 dias atrás a ADE recebeu uma ordem de despejo por conta da gente, obviamente, não ter grana para pagar o condomínio no prédio público. E agora a gente tem que sair daqui. Todas as pessoas que passam violência, elas buscam a gente. E agora, de uma maneira bem articulada, a ADE vai ser impossibilitada de fazer esse trabalho porque a gente está fechando, porque a gente está sendo despejado. E isso não pode ficar assim. A ADE não pode parar de existir. Embora a ADE não trabalhe de forma nenhuma vinculada ao governo e nem receba dinheiro para isso, vários órgãos públicos referenciam a gente como serviço. CREAS, CRAS, ambulatórios, a Polícia Militar, instituições de ensino universitárias, a gente está sempre sendo referenciado como um porto para as pessoas LGBTs em Florianópolis. É um absurdo que o Estado cobre da gente o serviço que ele deveria estar fazendo. Mas já que estão cobrando, a gente quer pagar. A gente só não tem como. A gente não tem como cuidar da população que eles negligenciam sem nenhum tipo de verba e ainda assim ser cobrado financeiramente por isso. Mas a ADE não está ficando atrás na responsabilidade que eles estão atribuindo a nós. Se a gente precisa pagar, a gente quer pagar. A gente só precisa muito que vocês entendam que não vai ser sem a ajuda de vocês que a gente vai conseguir isso. A importância dos serviços da ADE, caso eles terminem, é porque não haverá no município, nem no estado, nenhuma instituição que faça o acolhimento da forma que nós fazemos. O nosso trabalho, ele é de um exemplo a ser seguido por conta que a gente consegue atender de imediato as demandas de violência. Então, caso uma pessoa necessite do acolhimento, ela simplesmente entra em contato conosco e imediatamente ela é acolhida pela equipe da psicologia, pela equipe da assistência social, pela equipe do jurídico. E essa pessoa, ela consegue ter um amparo de imediato. A gente não tem nenhum serviço no município ou no estado que faça esse tipo de trabalho. Então, para que esse serviço continue, a gente necessita que vocês compreendam a necessidade do serviço, né? Se interem com ele, que todo mundo pode vir fazer parte, não necessariamente de forma financeira, mas vocês podem vir aqui para dentro para ajudar a colaborar nos serviços, que são muitos. Mas a gente também necessita do apoio financeiro. E para o apoio financeiro a gente tem um apoio. Como a gente tem várias empresas que nos auxiliam, a gente faz com que o apoio se torne uma maneira justa de contribuição. Que a gente ganha, vocês ganham e a sociedade inteira ganha. Porque com isso a gente consegue contribuir de uma maneira mais justa socialmente a todos, de todos aqueles que precisarem. A gente sempre pensa que nunca vai ser a nossa vez. Mas muitas pessoas que disseram que não seria a sua vez, já estiveram aqui na instituição batendo porque necessitaram de uma demanda. Então pense nisso, porque pode ser você, pode ser sua filha, pode ser qualquer um que necessite desse amparo. E se essa instituição não estiver aqui, não haverá nem como amparar vocês numa situação de urgência. Você pode vir também adquirindo algum produto da instituição, vindo até nós. Na página do Facebook você pode obter todas as informações da instituição, nossa agenda e mais algumas curiosidades e matérias, que é @adeonline. No site PsicoADE vocês podem encontrar todas as informações referentes à ONG. Então é isso, contribui, ajude, some e vamos fazer de fato uma luta justa com todos nós juntos. No mês de maio, em todo o mundo, o povo palestino relembra as suas lutas e resistência. São 71 anos de Nakba. Que todo mundo mais ou menos conhece e sabe que toda aquela injustiça que foi impondo em cima do povo palestino em 1948. Desde aquele tempo até agora, a palavra Nakba se entrou em todos os dicionários do mundo, significando que a Nakba em árabe, que é esse problema que surgiu para o povo palestino. E a sua luta, a Nakba fica só os acontecimentos que aconteceram
contra o povo palestino em 1948. Todo ano o povo palestino em toda a parte do mundo, quem pode e quem consegue, faz essa comemoração de Nakba, deixando a causa palestina viva através do tempo. Porque se deixar essa aqui fora, ela acaba, as próximas gerações podem esquecer. Não, todo o povo na Europa tem, nos Estados Unidos tem, né, em toda a parte, no Brasil tem, em toda a parte do mundo praticamente se faz essa comemoração, ou essa celebração, lembrando a Nakba e seus perigos contra o povo palestino. O mês de maio é um mês muito importante para a questão palestina, porque no mundo todo está ocorrendo palestras, debates, conversas sobre a Nakba, que é a catástrofe palestina. Esse ano a gente está denunciando os 71 anos de ocupação israelense sobre o solo pátrio da Palestina. Então, nas universidades, nos bairros, nas comunidades e meios alternativos, acontece esse encontro entre solidários à causa palestina e palestinos, para justamente conversar sobre o que se passa na Palestina. Então, todo debate, todo encontro é importante, porque é onde a gente pode trocar a ideia, conversar e falar diretamente com os palestinos, né? As universidades, quando abrem porta para nós, é muito importante, porque os estudantes não conhecem a história real. Muitas vezes conhecem só a história oficial, que não é a história dos oprimidos, né? Quem conta a história são os vencedores. Mas a resistência palestina está aí até hoje para mostrar a história dos oprimidos, principalmente a história de luta das mulheres palestinas, que elas estão na frente da resistência, que elas, junto com os filhos, com os maridos, estão lutando pela liberdade e pela soberania palestina. Então é um exemplo para nós se apoiar, se medir nessa força de resistência, porque é só lutando que a gente conquista nossos direitos e defende os direitos que ainda a gente tem. A Palestina precisa do seu território livre, soberano, precisa do seu país, todo o seu território histórico, que é 27 mil quilômetros quadrados, e sua capital, Jerusalém, com a volta dos refugiados. E nós estamos pelo mundo mostrando essa ideia, porque todos os países têm direito a ter sua soberania, sua autodeterminação. E a Palestina é um país milenar que precisa ter sua história resgatada e contada pelo seu povo. A única forma que nós temos de resistir a todo o desmonte que está nos sendo imposto é conscientizando toda a sociedade que a educação é o único caminho de resistência que nos restou. E a luta do povo palestino acaba sendo uma grande referência, não só no Oriente Médio, como também da comunidade local. O seu Kader é uma grande referência para nós. Fico feliz de poder permitir que os alunos tenham esse momento tão especial. A intenção é tentar colocar em termos mais simples, já que é um conflito meio complicado, né? Em termos simples para que as pessoas possam entender, falar um pouco também da minha experiência quando eu estive lá. E agora, com esse desgoverno Bolsonaro, a gente tem falado muito sobre essa questão Israel-Palestina, porque o Bolsonaro foi até lá, já se declarou um sionista, entendeu? Então, isso na verdade é um favor que ele está nos prestando, porque antes disso praticamente não se falava nesse tema, agora se tornou um tema popular. Então eu quero me aproveitar também dessa oportunidade e contextualizar com a situação no Brasil. A resistência agora, e resistência se dá de vários tipos, né? Até mesmo na maneira cultural, existem diversos tipos de resistência, porque se fala resistência, fala sempre resistência armada, mas nem toda resistência é armada, tem a resistência artística. Ela se dá agora por uma questão de sobrevivência. No caso dos palestinos é uma questão de sobrevivência, não é uma questão subjetiva, ela é objetiva, é sobrevivência. E eu acho que a gente pode traçar paralelos também, por exemplo, com as situações que acontecem entre os palestinos e a polícia de Israel e mesmo o pessoal que vive na favela e a polícia também. Existem vários paralelos. É um engano achar que o que acontece na Palestina é uma coisa isolada. Ela, na verdade, faz parte de um contexto global, que acontece aqui, acontece nos Estados Unidos, acontece na Europa, na Ásia, na África, em qualquer lugar. Então isso também é muito importante, você contextualizar a questão palestina com a nossa realidade. Porque senão fica uma coisa muito... A pessoa acha que está muito distante, uma realidade muito distante. Ah, eles lá são mortos pela polícia. Ah, bom, aqui não acontece isso. Na
sua terceira temporada, o programa Vida em Resistência se transforma em uma grande reportagem mensal sobre a cultura e as histórias dos povos indígenas do nosso país. No segundo domingo de cada mês, antes de começar a semana, a partir das 20 horas, você confere no portal Desacato e Redes a primeira grande reportagem seriada da Cooperativa Comunicacional Sul e CIMI, Vida em Resistência. Na apresentação, Júlia Sajorato, uma produção da Cooperativa Comunicacional Sul e realização do Conselho Indigenista Missionário CIMI-Sul. Os verdadeiros donos da terra, o seu passado, o seu presente e a sua sabedoria para construir o futuro da humanidade. Vida em Resistência. Desacato 12 anos, somando vozes. Nos dias 9 e 10 de maio, Javier Miranda, presidente nacional da coalizão Frente Ampla do Uruguai, esteve em Florianópolis participando de um debate na Universidade Federal de Santa Catarina. O movimento Juntas pela Democracia, do qual fazem parte PT, PDT, PSOL, PCdoB e ICB, é que promoveu esse evento. Assista à entrevista realizada por Raúl Fittipaldi. Bueno, es un diálogo, solemos tener un diálogo fluido con las izquierdas en toda la región y en particular con Brasil. Brasil es una pieza clave en el concierto político de la región. El Frente Amplio tiene especialmente diálogo con el PT, pero también con otros actores de la izquierda brasileña. Y hoy, cuando aquí en Florianópolis algunos actores, compañeros, propiamente compañeras, porque nos acompañamos, porque entendemos que los procesos son procesos, sin duda con sus particularidades, pero son procesos comunes de la izquierda en el continente. Nos invitaron a venir con el proyecto de lanzamiento de una frente amplia, como aquí se dice, esta tónica que en castellano el Frente Amplio es masculino, en portugués el Frente Amplio es femenino. Eso también es una nota de los tiempos, de cómo los movimientos sociales van transformándose y las diversidades que tienen que expresar las izquierdas hoy son más amplias de las que tal vez conseguíamos hace 60 años. El fenómeno que acaba de vivir Brasil con el ascenso de la ultraderecha, con estos fascismos, neofascismos que aparecen, lo vemos con muchísima preocupación. Preocupación porque en la región hay un deterioro, y en Brasil es, te diría que la nota más escandalosa, del deterioro del sistema democrático. A través del impeachment a Dilma en su momento, con la actuación de un poder judicial maniatado políticamente, que es funcional a un proceso político, hasta el punto que la cara visible del proceso del poder judicial, del ataque a la política, termina siendo ministro de Justicia del presidente Bolsonaro. Era sacarse la careta. Lo vemos con enorme preocupación por el deterioro de la democracia, pero además afecta a Uruguay directamente en sus intereses económicos, en la preocupación por la política. Nosotros tenemos elecciones nacionales este mismo año, todo el fenómeno de la fake news, de las noticias falsas y del manejo de las redes que llevó a Bolsonaro al poder, a nosotros nos interesa. Y hoy con un conflicto puntual con Petrobras. Petrobras, que se está retirando en toda la región de sus inversiones, se está retirando en Uruguay, y eso genera un conflicto sindical muy muy fuerte. Los procesos que vivió el continente, Latinoamérica, desde el golpe contra Zelaya y su destitución, que pasó por Paraguay con aquel golpe parlamentario contra el compañero Fernando Lugo, el impeachment en Brasil, todo eso muestra que hay distintos ensayos de restauración de modelos neoliberales, de poner freno a aquellos avances progresistas que no revolucionarios, que no fueron cambios de la infraestructura que radicalizaron el proceso y que dieron vuelta al modo de producción, sino que significaron avances progresistas en el mejor de los sentidos. Estamos asistiendo y venimos asistiendo ya en todo el continente un retroceso y la restauración del neoliberalismo. Por distintos procesos, por golpes de Estado directos, por intentos a través del Poder Judicial, por intentos legislativos. En Uruguay se juega un desafío enorme este año. Uruguay y Bolivia son los últimos espacios que quedan de sostenimiento de gobiernos progresistas. Yo insisto, Uruguay es un pequeño país,
pero el partido que se juega en Uruguay en octubre es un partido continental. Debería importarnos a toda la izquierda y en esse sentido, si querés, también estamos haciendo un llamado a prestar atención y acompañar el proceso. No dia 7 de maio, a pauta do Informativo Paralelo, programa de web rádio realizado em parceria entre a Cooperativa Comunicacional Sul e a Acracom, tratou da Venezuela. Acompanhe na entrevista com o professor Daniel Castellan, de Relações Internacionais da UFSC, por que a mídia hegemônica faz tanta questão de demonizar o governo do presidente Maduro. Essa grande campanha feita pelos meios de comunicação para tentar caracterizar o regime da Venezuela como uma ditadura, em parte é um movimento, assim, a burguesia aliada aos grandes meios de comunicação aceitaram por um período governos de esquerda na região, mas por um período curto, assim. Então a democracia hoje que elegeu as esquerdas e que foi um amplo movimento na América do Sul vive um processo de reversão, assim. Então uma aliança para derrubar esses regimes, assim. E para derrubar esses regimes tem que ser feito um movimento de legitimação. Então, assim, óbvio que vão recrutar palavras de democracia, óbvio que vão recrutar as palavras de liberdade, óbvio que vão recrutar, tentar caracterizar como uma crise humanitária sem precedentes, o fim do mundo, como está acontecendo na Venezuela, porque é uma grande campanha. Sabendo que isso é porque a mídia tem força para fazer, né? O que acontece na Venezuela todos os dias, é um país grande, que acontece muitas coisas todos os dias, assim. É uma opção de dar destaque a certas coisas em detrimento de outras, assim. Esse movimento de articulação das direitas é um movimento articulado, tanto a nível regional, quanto a nível extra-regional, com os Estados Unidos. Então, o Mercosul deu passo importante, articulado com a Argentina, de Macri, articulado com o Paraguai, do Marito, né? Deu um passo importante para suspender a Venezuela do Mercosul, por exemplo. Os países de direita da região também, os governos de direita da região deram um passo importante para acabar com a Unasul, que foi um espaço criado para tentar, entre outras coisas, tentar mediar crises políticas como as que estão acontecendo na Venezuela dentro do âmbito local, regional, sem recorrer às instâncias de mediação política de fora do continente. Então, assim, há uma articulação da direita e combatê-la requer a articulação das esquerdas a nível continental também. Então, isso não será feito só nacionalmente, ou os movimentos nacionais ganharão mais força, obviamente, se articularem com movimentos dos demais países da região, movimentos sociais, populares dos demais países da região, democráticos, né? Nesse momento, movimentos democráticos. E que disputem o termo democrático para si, né? Porque o movimento de oposição hoje na Venezuela se chama movimento Mesa pela Unidade Democrática. Eles se arrogam o termo democrático, então tem que ser disputado o termo democrático, reforçando o caráter de participativo, de democracia direta que muito tem sido avançado pelos governos de esquerda da região nos últimos anos. O Jornal dos Trabalhadores e Trabalhadoras de hoje vai ficando por aqui. Mas Desacato não para. É todo dia um lançamento, a edição diária do portal. E são milhares de leitores todos os dias. Já pensou em trazer o anúncio da sua campanha, da sua empresa, da sua entidade para o portal? Juntos, compartilhamos a mesma ideia. Igualdade com justiça social. É Desacato 12 anos. Utopia em resistência.